pessoal, como vão vocês? Eu estou bem. E o tema de hoje foi trazido a nós pelo Edson Mendes, onde ele me perguntou se eu poderia fazer um vídeo sobre amor incondicional. Bom, aqui estou para falar sobre. E, primeiramente, amor incondicional, como o nome já diz, é um amor que não tem condição. Todos nós aqui de alguma forma sabemos que o amor é uma das questões mais importantes da nossa estadia aqui no plano físico, certo? A principal mensagem de Jesus e de muitos outros mestres foi o amor. E amor incondicional, às vezes a gente fala esse termo amor incondicional pensando num termo de classificação, como se tivesse amor condicional. Porém, na verdade, o amor, até para uma análise do texto, por exemplo, que na Bíblia, onde Paulo descreve o amor, ele deixa muito claro que o amor, ele é incondicional. Então, não existe amor condicional. Existem outras coisas, existem apego, existe imaturidade, ciúmes, apego à matéria, apego a pessoas, apego a coisas, ou seja, apegos em geral, focos em ego e coisa do tipo, que são basicamente ilusões. A gente veio pra cá pra se livrar de ilusões. O amor não está dentro de nenhum desses tipos de ilusão. Quando nós falamos, por exemplo, do amor mais tradicional, normalmente falado na nossa cultura, nas músicas, nos filmes, na mídia, que é o amor, né, de casal, por exemplo, é comum ver as pessoas confundindo amor com paixão. Muitas vezes o esquentar do sangue, aquela coisa, você ficar perdido pela pessoa, o teu olho brilha, quando você vê aquela pessoa, você se sente apaixonado. E muitas pessoas acabam misturando a paixão com apego. E o apego, ele cria condições. Então elas falam que amam a pessoa porque ela é assim, porque ela é assado, porque ela tem a aparência do jeito que ela gosta, porque o jeito da pessoa é o que ela gosta, porque... Ou às vezes a pessoa diz que ama a outra porque a outra ama ela. Enfim, tendo mesmo todas essas características. Se por algum motivo, por exemplo, sei lá, a pessoa, a aparência dela muda, ela ganha peso, ou perde peso, ou ela diz que não ama mais e tal, e isso faz com que a pessoa diga que então ela não ama mais, então em primeiro lugar ela nunca amou. Porque o amor de verdade, ele é incondicional. Ele não tem condição. Então não existe esse discurso de fulano de tal, fulana não me ama mais, então eu também não amo. Não, então você nunca amou, porque existia a condição de ser amado para poder amar. E isso não é compatível com amor. É que as pessoas, elas confundem o amor também com um sentimento. E esse é um aspecto que eu vi o Laércio Fonseca falando sobre, que eu achei bastante interessante o ponto de vista dele, de que o amor não seria um sentimento, mas sim um estado de consciência. E eu acredito que ele está certo em colocar dessa forma, que o amor seria um estado de consciência. Porém, eu diria que esse estado de consciência, que é o amor, a gente acaba acessando ele em momentos de felicidade. O Laércio Fonseca, ele falou que o amor, ele é esse estado de consciência, e quando você atinge, você não consegue regressar. Você atingiu ele, ponto final. Eu não tenho certeza, mesmo porque eu ainda provavelmente acredito que não atingi esse estado de consciência, pelo menos não aqui na matéria, não posso dizer que eu tenha atingido por completo. Porém, eu posso dizer que eu já experimentei sim o amor incondicional. Eu já senti o amor incondicional. E quando que eu senti o amor incondicional? Em momentos de felicidade, em momentos em que eu me senti amado e coisas do tipo. Nos momentos que eu me conectei com algo superior, nos momentos que... Enfim, a gente sente o amor. Por isso que a gente acha que o amor é um sentimento. Mas na verdade a gente está percebendo
aquilo que a gente já é. A gente percebe a nossa verdadeira essência. Que a nossa verdadeira essência, ela está nesse estado. Nesse estado de consciência que é, enfim, é o nosso eu superior. Então, a gente pode dizer que a gente consegue sentir o amor, apesar dele não ser um sentimento exatamente. Bom, sempre que a gente faz alguma coisa agradável, boa, tal, que nos faz bem, a gente rapidamente, nem que seja por um segundo, a gente se conecta com o nosso eu superior. Então a gente sente o amor. E, novamente, como o amor é incondicional, as pessoas às vezes se conectam com amor, por exemplo, quando elas comem uma comida muito boa, ou quando elas se apaixonam, porque quando você se apaixona, você passa por todo um processo de admiração, de você se conectar com o outro. E isso também é um outro ponto muito interessante, que quando você se conecta com outro, como por exemplo, não se apaixonar por alguém, você está se conectando com um pouco mais de você mesmo. Porque quando a gente vai estudando espiritualidade e vai chegando no autoconhecimento interno, a gente descobre que nós somos mais do que apenas nós, que nós estamos de certa forma conectados com todos, que todos são um reflexo de uma mesma grande consciência, por assim dizer. Então quando você se apaixona por alguém, você se conecta com aquela outra pessoa, você se conecta com um pouquinho mais de você. E essa conexão é quase como uma fagulha que faz com que você sinta de novo um pouco da tua origem. Quando você finalmente consegue sentir e presenciar que você realmente é mais do que só você, novamente você sente essa conexão e esse amor você acaba sentindo por todas as coisas. Por exemplo, uma das formas mais fáceis de se conectar com o amor, a maioria das pessoas tem facilidade, né? Tem muita facilidade de sentir o amor, quando olha, por exemplo, para animais bonitinhos, animais recém-nascidos, cachorrinhos, gatinhos, ou para um bebê fofinho e tal. Quando a pessoa olha para esses seres, você sente um amor, você sente aquela paz, aquele sentimento bom que é o amor. E aquilo ali é só uma fagulha do que é o amor. Mas você está sentindo um pouquinho de você mesmo, entende? E você sentir o amor pelos animais, ou sentir, por exemplo, o amor na família, sentir o amor da sua mãe, do seu pai, sentir o amor num relacionamento, ele normalmente vem acompanhado de outras questões, ela vem arrastada junto com ilusões que a gente carrega. Então todos esses processos que a gente sente amor, e que muitas vezes estão atrelados à confusão que as pessoas fazem com a palavra, com a questão do amor, são processos para a gente poder ir realmente trabalhando isso e aprendendo cada vez mais, aprendendo um pouquinho mais sobre o amor. Eu vejo muitos relatos, né, sobre os grandes mestres que acordaram com um clique para o que realmente significa o amor. Eu não posso falar muito sobre esse processo, porque não passei por um processo desse, mas do meu caminhar, o que eu venho sentindo, o que eu venho percebendo, é de desenvolver o amor nesse sentido. Você analisar todas as fontes e todos os locais que você sente o amor. Como eu falei, os animais é um ponto muito fácil de a gente desenvolver. Quando você faz carinho num gatinho, num cachorro, enfim, você tem aquele ser indefeso que você sente aquela necessidade de proteger e de ajudar. É um sentimento puro do amor, e é um dos aspectos do amor. Quando você se apaixona por alguém, normalmente você sente, quando é uma paixão quando a paixão vem junto com o amor, quando não é apenas apego, não é apenas desejo, mas sim amor, você sente uma admiração, um companheirismo, uma conexão, você sente quase como uma extensão sua. E assim como você deseja ser feliz,
quando você tem essa pessoa perto de você, você quer ver essa pessoa feliz. Você quer tanto ver essa pessoa feliz que, por exemplo, num amor verdadeiro, sem os ciúmes, sem a infantilidade, digamos assim, né? Os ciúmes é um tipo de infantilidade. Quando você não tem os ciúmes, não tem o apego, não tem aquela questão que nem uma criança falando, eu quero a mãe só pra mim, quero que essa pessoa não saia de perto, ela só pode dar atenção pra mim. O que você sente pela pessoa é tão puro, tão bonito, que assim como você deseja ser feliz, você deseja que a outra pessoa seja feliz independente de qualquer coisa. Se você vê que aquela pessoa por algum motivo não está querendo ficar contigo, não quer ficar próximo de você, e você vê que a pessoa está indo procurar felicidade, você realmente se sente feliz de ver que aquela pessoa está buscando o que é melhor para ela. Você fica feliz você fica feliz que a pessoa esteja feliz, independente de qualquer condição. Então, se você quer ter um relacionamento com uma pessoa e quer amar de verdade, ao amar ela, você vai sentir que você gosta tanto daquela pessoa que você quer apenas o bem dela. E independente do que aconteça, você continua amando ela. Mesmo que por algum motivo a vida, enfim, o que seja, tenha afastado você dessa pessoa, você continua sentindo um sentimento positivo, uma coisa boa em relação a essa pessoa. Isso é um dos sinais de que você conseguiu atingir um pequeno estado ali de amor incondicional. Não é porque a pessoa está do teu lado, não é porque ela está te apoiando, ou porque ela está fazendo isso ou aquilo por você que você a ama. Você continua sentindo o amor. Quando você está num estado desse, você não sente, por exemplo, que aquela pessoa só vai ser feliz se ela estiver ao meu lado. Não, você não sente isso. Você sente que aquela pessoa, só dela existir, só dela ser quem é, aonde quer que seja, você está feliz que ela esteja bem, que ela esteja livre, que ela esteja feliz sendo quem ela é. Que ela lembrando que o amor, ele também inclui, por exemplo, o respeito, a compreensão, várias questões. Quanto ao estado de consciência do amor, eu entendo que os grandes mestres que estão nesse estado de consciência, de puro amor, eles se encontram dentro desse estado exatamente por conta da iluminação. O que é iluminação? Iluminação é você conseguir ter o panorama de tudo. Então, você tendo o panorama de tudo, você entende como tudo funciona, você entende como o universo funciona, e você sabe, por exemplo, que tudo está certo. Você tem a fé, digamos assim, porque a fé, você sabe que tudo está caminhando sempre para o melhor, sempre para o bem, sempre para o que é certo. E quando, por exemplo, você está nesse estado de amor incondicional, você olha para os problemas, por exemplo, os problemas das sociedades, as pessoas passando pelas dificuldades, mas como você tem a visão do panorama todo, ou seja, tem a iluminação, você entende todos os processos que estão acontecendo ali. É claro que quando você vê, por exemplo, um irmão que ainda está cego em relação a alguma coisa, aqui, pelo menos no padrão de consciência que nós temos, ou pelo menos no que eu experimento, no que você experimenta, a gente ainda sente, digamos, uma certa tristeza, em alguns casos revolta, coisas do tipo, mas a tristeza, a revolta, tudo isso, ela tem um quê ainda de ilusão, ou seja, a gente ainda não compreendeu o panorama todo de como tudo está funcionando. Mas o que eu percebo é que quanto mais a gente limpa essa nossa percepção, quanto mais a gente vê e mais a gente entende como tudo acontece,
mais fácil fica de sentir o amor em todas as situações. É que nem hoje em dia muitas das situações, digamos, tristes ou ruins que eu vejo nas notícias ou na grande mídia em geral, eu já não olho mais com olhos de revolta ou com olhos de tristeza, pelo menos não aquela tristeza profunda. Hoje em dia eu vejo pessoas políticos, pessoas que estão cometendo, digamos, crimes ou coisas do tipo. Quando eu olho para essas pessoas fazendo esse tipo de coisa, eu costumo ver elas como crianças que estão fazendo algo errado e que ainda não entenderam. Mas você entende que são só crianças. É como, por exemplo, crianças num parquinho, onde uma rouba a pazinha que a outra estava brincando na areia, e delas começam a chorar e começam a brigar e vira aquela confusãozinha entre crianças. Quando você começa a entender o panorama, você vê as pessoas causando grandes estragos ou coisa do tipo, e você começa a ter um sentimento muito semelhante a esse de observar as crianças fazendo besteiras. E você entende que elas estão fazendo besteira, que elas não estão fazendo aquilo por mal, elas estão fazendo aquilo por ignorância mesmo, porque elas não entendem ainda ali, ou elas fazem aquilo por imaturidade, enfim, porque elas ainda não passaram pelo amadurecimento para poder lidar com uma situação daquela. E a gente sabe que, em parte, a gente tá ali para ajudar elas a se desenvolverem, ajudar elas a acordarem, para aprenderem mesmo como que é o que é o bem, o que é o correto, né? E assim como uma criança fazendo uma coisa errada, não é porque a criança bateu uma na outra ou fez alguma coisinha ali que você deixa de amar a criança. Você continua amando o seu filho, a sua filha, você vai continuar amando ele, mesmo que ele cometa coisas não tão boas. Digamos que Deus, o universo, tal, esse amor que existe por tudo, ele olha para todos nós, todos mesmo. Até pode pensar nos piores ditadores, ou enfim, não importa. Esse olhar, esse sentimento que a gente tem, esse tipo de visão de observar as crianças no parquinho, esse sentimento de amor, ele olha assim por todos e por tudo. Pelos animais, pelas plantas, pelos bebês e pelos ditadores e pelos políticos corruptos e por aqueles que estão aprisionados, enfim, todos olhados sob a mesma ótica. Ou seja, não há condições. É um amor incondicional. Bom, esse vídeo já se estendeu bastante. Eu poderia passar horas e horas aqui falando mais sobre esse assunto. Eu peço que deixem mais comentários, talvez perguntas sobre esse tema, se quiserem, se tiver alguma dúvida, ou até mesmo uma opinião, se quiserem filosofar um pouco aí sobre isso, trazer o que vocês pensam desse assunto. Qualquer coisa eu posso fazer um vídeo comentando sobre e também dialogando, trocando uma ideia com vocês. Então deixem os comentários, deixem sugestões, e eu agradeço por terem assistido esse vídeo até o final, e eu vejo vocês na próxima. Até mais.